O brasileiro, eu não sei se a gente consegue fazer essa analogia, mas me parece que sim. Na saúde, né, ele sempre acredita num milagre. Sempre. Então, pô, é o glúten. Era aquele glúten que me engordava, No né? milagre e no atalho. No Exato. milagre e no E no atalho. atalho, exatamente. E aí o cara aposta naquela aplicação que tá dando Uhum. muito. Isso é comum também quando a Muito. pessoa quanto mais endividada, mais propensa a aceitar esses atalhos ela tá, porque na alimentação é assim, né? Eu acho que com dinheiro tem talvez a principal relação não seja essa, talvez seja que o fato que o cara quer ganhar muito dinheiro, de preferência rápido, de preferência sem fazer muito esforço, estando endividado ou não. Não, O cara adora isso. Isso explica por que que a gente tem uma quantidade infinita de pirâmides e piramideiros e esses investimentos que, quando você olha, é evidente que vai dar errado e sempre dá errado ali na frente, porque o cara, ele quer esse atalho. Todo mundo quer ganhar dinheiro de forma fácil e de preferência rápida. rápida. Então, assim, isso acontece desde que o mundo é mundo, acontece muito no Brasil, mas acontece em outros lugares do mundo também. E as pessoas vão aprendendo de um jeito ou de outro que não tem muito segredo, que precisa de disciplina, precisa de esforço, precisa de tempo a seu favor, como tudo, né? Então, o tempo nos investimentos é a coisa mais importante. Quanto antes você começa, menos esforço você precisa fazer para chegar mais longe. Então, o tempo é o principal, a coisa que mais te ajuda nos investimentos. Mas as pessoas acham que não, que você precisa ganhar muito. Então elas começam a correr muito mais risco do que elas querem, do que elas precisam e do que elas aguentam. E ficam procurando soluções mágicas, que é essas dietas da lua, que é cortar o glúten, que é esse É, monte de coisa. Quando talvez se ela andasse 20 minutos a semana inteira, o resultado diferente. seria E diferente. é engraçado que você comenta isso, né? Você falou aí do poupar, né? Então, obviamente, o cara tá ali numa situação, ele fica desesperado para tentar ganhar mais e buscar essas Uhum. coisas. É mais fácil olhar para aí do que você olhar o custo do que você tem que cortar? Depende do que você faz, né? Para quem é assalariado, a margem de manobra do cara é baixíssima, né? O Baixíssimo. cara pode até chorar ali um aumento, ou esperar um dissídio, ou ser promovido, mas não tá na mão dele. Se você é autônomo, liberal, você tem um risco, mas você talvez esteja mais à sua mão de aumentar a sua renda. Por isso que é mais fácil você mexer no custo, né? Você olhar aquilo ali e ver o que que você pode fazer. Eu acho que normalmente o problema, Márcio, tá no custo e tá como as pessoas encaram isso. Porque, racionalmente falando, em algum momento da sua vida, que pode ter sido aos 15, aos 17 ou aos 21 anos, você não tem despesa. E aí você primeiro tem a receita. Então, ali você já escolheu o que que você vai fazer com essa grana? Ali você já toma essa decisão. Você não tem obrigações. Não é mais comum você começar com receita e enfiar as despesas embaixo do que, por exemplo, alguém que, sei lá, por exemplo, enfim, fica grávida na adolescência e aí precisa procurar um trabalho, mas já tem a despesa. Então, assim, em algum momento a gente escolhe o que a gente quer fazer. Em algum momento a gente escolhe poupar ou não poupar. Em algum momento a gente escolhe se vai gastar dinheiro com A ou B. Quando a bola rola, a gente incorpora esses hábitos enfim, como um monte de coisa que a gente Coisa. faz na vida. Mas a gente tem esse poder em algum momento de fazer. Depois fica um pouco mais difícil, mas tem. E aí a gente tem que entender também, Teco, que com o passar da idade, Uhum. a gente envelhece. Sim. Envelhece e é normal que a gente adoeça mais, que o Uhum. custo de saúde seja maior. Né? Quando a gente tem, não à toa, o plano de saúde com 20 anos é um valor, com 60 é outro. Uhum. Quando você vai na farmácia com 20 anos, suas compras são bem Você diferentes. compra uma aspirina e um engove, né? Quando Exatamente. você tem Um 60 anos, você sai Ecoclezinho, com uma sacola, né? sacola, hipertensão, É. diabetes e tal. Isso é muito mais caro, Uhum. né? E se a pessoa não se planeja para isso, ela normalmente, isso é um dado que eu tinha de um banco há uns 3 anos, o brasileiro ganha em média mais do que gasta, né? Ele consegue poupar em média até 54 anos. Uhum. Depois disso, ou é um equilíbrio e ali depois ele começa a ter que viver de economia. Quer dizer, na fase mais cara da vida dele, Uhum. provavelmente ele não, nessa situação do Brasil, ele não juntou. Essa é a grande bomba relógio que o Brasil tem, Márcio, que a gente não chegou nela ainda, assim. É um negócio que
Se a gente fizer esse mesmo programa daqui a uns 20 anos, assim, vai ter uma catástrofe acontecendo aqui. Porque a gente morria cedo, É. né? A gente morria com 60 e poucos anos. Então, o sujeito trabalhava até os 60, 60 e poucos anos e morria. Ele não tinha que se preocupar com poupança, né? Enfim, com a saúde, com a medicina, com a quantidade de coisas que aconteceu, as pessoas ganharam 20 anos de vida. Só que não veio o cheque junto. Eles te deram os anos, você tem saúde, você tem desejos, você tem hobbies, tem um monte de coisas para você fazer e comprar que também não tinham. Não tinha. Agora o cheque não veio. Então, as pessoas já devem ter percebido de alguma maneira que não dá para contar com o governo, que era uma coisa que elas acreditavam até outro dia. Portanto, as pessoas têm duas opções, e são só essas duas. Ou as pessoas se preocupam com isso para conseguir ter uma qualidade de vida lá na frente, ou as pessoas precisam de alguma maneira ter certeza que vão morrer rápido. Porque caso contrário, vai ser um problema. Porque as pessoas ganham menos porque tem profissão que você não consegue mais fazer o seu trabalho com 60 anos, né? Tem profissão que você precisa de força física, você precisa de vista, de firmeza nos braços, na mão. É natural que as empresas comecem a contratar gente mais nova Jovem. em algum momento. Então a renda vai diminuir de alguma maneira. Se você não se preparar para isso, vai acontecer o que você falou. A renda cai quando tudo fica mais caro, né? E esse é um problema, porque você comentou que a gente está vivendo 20 anos a mais, Uhum. e um estudo mostra exatamente isso. Uhum. Porém, os anos com qualidade não aumentaram nem um dia. Sério? Então, apesar da gente viver mais, aquilo que a gente chama de tempo de dependência ao final da vida permaneceu igual. Então, no Brasil, você tem 11 anos ao final da vida, então, teoricamente, desde os 66 anos em média, Uhum. que eu dependo de alguém para realizar alguma tarefa. Isso é custoso. Uhum. E aí você está falando de um país onde a gente está envelhecendo, que Uhum. provavelmente, acho que 2035, se não me engano, tem mais gente aposentada do que Sim, trabalhando, sim. se continuarem as regras de hoje. E a gente tem que viver com isso. Então, a saúde financeira ela é fundamental.